população indígena no Piauí, aliás, pouca gente sabe, mas a população indígena no Piauí, ela tem uma importância, não só na origem da nossa comunidade, mas ainda na permanência de povos indígenas em determinadas regiões. Cidade de Piripiri, por exemplo, tem formação de povos indígenas. E agora, essa população está um pouco afetada pela pandemia, pelos efeitos da Covid-19. Nós vamos falar a respeito desse assunto, essa constatação foi feita através da Universidade Federal do Piauí. E nossa preocupação é, o que é que o poder público pode fazer, o que é que nós podemos fazer para ajudar esses povos? Vamos ao vivo com a Indira Gomes, que traz informações aqui no Jornal do Piauí ao vivo. Indira. Joelson, já são 87 os indígenas no Piauí infectados pelo coronavírus. Isso é uma questão muito complexa, porque não é só de número, mas é uma questão também legal. Tem o atendimento de saúde e tem também o registro desses indígenas, de que forma isso pode ser feito. A gente preparou uma cartela para que o telespectador consiga entender onde estão esses povos mais ameaçados pelo coronavírus. Olha, os povos Gamela, no município Bom Jesus, tem 3 indígenas infectados. Nos povos Gueguê do Sangue, no município de Uruçuí, tem 1 suspeito, 5 infectados e 2 curados. Nos Tabajaras, a que você se referiu aí, no município de Piripiri, tem 1 infectado. E no Zuaraô, em Teresina, tem 78 infectados e 1 óbito. É preciso a gente ressaltar que não são povos indígenas de Teresina, mas em Teresina. Esses 78 infectados, que inclusive uma mulher morreu, são os venezuelanos, que estão alojados em Teresina. E tem toda uma questão de saber a legislação brasileira, os órgãos que cuidam desses povos indígenas, terem a informação, o registro deles aqui. Isso abrange todos os povos indígenas no Piauí, porque a Secretaria Especial de Saúde Indígena, às vezes até não faz esse registro de forma oficial, porque eles não têm a demarcação das terras. Então, isso já é uma outra preocupação a se levantar. E tudo isso tem que ter a consideração também dos costumes. Eles são atendidos, sim, porque eles são atendidos como qualquer cidadão brasileiro nos hospitais da rede pública de saúde. Mas tem a questão dos costumes. Eles muitas vezes não conseguem entender e não conseguem adaptar as tradições deles às medidas de distanciamento social que são exigidas para se proteger do coronavírus. Nos povos de Uruçuí, por exemplo, tem uma grande dificuldade até em trazer os produtos que eles produziam na agricultura para comercialização na cidade. Então, além do coronavírus, eles estão também passando uma situação de vulnerabilidade social pela fome. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com a antropóloga Carmen Lúcia, que coordena uma pesquisa aqui na Universidade Federal. Boa tarde, professora. Boa tarde. Como é que está a situação dos povos indígenas no Piauí? Olha, a gente considera a situação dos povos indígenas bastante grave, levando em conta que há um direito estabelecido na Constituição Federal, há uma política de saúde indígena implementada pelo Estado brasileiro, que é inclusive de competência do governo federal. Existe a SESAI, né, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, mas os indígenas do estado do Piauí, eles estão à margem, estão excluídos dessa política de saúde indígena que é nacional, que é competência exatamente do governo federal. E aí exatamente os indígenas, eles vêm reivindicando já há bastante tempo, mas até agora, infelizmente, eles não podem usufruir desse direito que está estabelecido na Constituição Federal. No primeiro momento, inclusive, se dizia que é porque não tinha terra indígena demarcada no estado do Piauí. Mas, recentemente, o ministro do Supremo Tribunal, o ministro Barroso, ele tem uma decisão dizendo que a SESAI ela tem que atender a uma preocupação com os indígenas no contexto da pandemia, e a SESAI ela tem que atender os indígenas onde quer que eles estejam, seja terra indígena ou não, seja na zona rural ou na cidade. Então, mas o que a gente percebe? Houve essa decisão, mas até agora não se percebe nenhuma movimentação da SESAI exatamente para incluir os indígenas do Piauí nesse sistema. De que forma o atendimento deles vem sendo prejudicado? Olha, vem sendo prejudicado porque, de acordo com essa política de saúde indígena, para você ter uma ideia, ela começa com um agente de saúde que é indígena, que vai nas casas. Tem também o agente de saneamento.
Isso os indígenas aqui não têm. Então, ele começa que na aldeia já tem esse problema por não ter essas pessoas que são contempladas dentro da estrutura da política de saúde. Então, há um atendimento que é lá na comunidade, dependendo do caso, eles vão para o polo base, aí a estrutura contempla, inclusive, a existência de uma CASAI para os casos que não podem ser tratados na comunidade, e nada disso a gente tem aqui, né? Nada disso. Então, eles são prejudicados por quê? Se eles ficam doentes, eles vão ter que sair, às vezes, lá da comunidade, que é distante do posto, exatamente para procurar esse atendimento. Quando, na verdade, se tivesse a política de saúde indígena, muitas questões poderiam ser resolvidas lá no âmbito da comunidade e evitaria, inclusive, esse deslocamento. A senhora se referiu à CASAI, que é a Casa de Apoio à Saúde do Indígena, que nós temos uma aqui em Teresina, mas que não atende os indígenas do Piauí. Como é que é isso? É porque o que acontece? Os indígenas do Maranhão, eles têm um DISEI. A CESAI a política de saúde, ela está implementada no Maranhão. E a CASAI fica aqui no Piauí, porque é exatamente onde os indígenas que precisam de atendimento vêm se tratar. Aquele atendimento que não pode ser feito na aldeia. Mas do Maranhão. Do Maranhão, eles vêm exatamente, a CASAI fica aqui em Teresina. Mas, assim, como os indígenas do Piauí, eles não estão no sistema da CESAI, ainda não estão, então eles não podem ser atendidos por essa CASAI, né? Já houve algumas ações, inclusive, acredito que tem uma ação do Dr. Kelston Mello, do Ministério Público, Kelston Lages, do Ministério Público Federal, solicitando essa inclusão. Mas, por conta da pandemia, eu não sei, parece que está meio parado, né? Mas, de fato, há uma CASAI há mais de 10 anos no Piauí, que não atende os indígenas do Piauí, porque exatamente eles não são contemplados nessa política. E as questões culturais, como é que a senhora vê a dificuldade de combate à disseminação do coronavírus entre essas comunidades? Olha, uma das coisas que tem chamado a atenção da gente, ontem mesmo, dialogando com a Joselane, que é de Piripiri, ela estava dizendo para a gente que ela acredita que pode haver mais indígenas infectados em Piripiri, mas assim, a compreensão que eles têm do isolamento social é um pouco diferente daquilo que está sendo pensado pelas agências de saúde. Então, por conta desse outro entendimento, eles não vão para o posto de saúde. Então, às vezes, eles preferem, inclusive, ficar em casa tratando com as ervas, com os remédios próprios da medicina tradicional indígena, né, que são as coisas que eles mesmos sabem, exatamente para evitar ir para esse outro atendimento e também porque eles acham que uma vez, sendo de conhecimento público que ele tem Covid, ele já é vítima de preconceito por ser indígena. E aí, lá em Piripiri, ela diz que se a comunidade fica sabendo que ele tem Covid, então pode aumentar ainda mais o preconceito. Então, essa concepção que eles têm é uma dificuldade para o tratamento, né? Bom, então nós estamos diante de uma situação iminente muito mais complicada, porque se eles não procuram o atendimento imediato, a gente pode ter uma mortalidade muito maior entre esses povos. Isso, inclusive, por exemplo, na região de Bom Jesus, que as comunidades estão lá em cima, estão no Cerrado. Para ir para a comunidade, para ir para a cidade, às vezes são horas de viagem. Essas comunidades, às vezes a pessoa fica doente lá e não vai. Não vai. Aquilo que para a gente é muito simples, você está doente e vai procurar o médico, às vezes a pessoa está doente e prefere ficar lá porque o deslocamento é um desafio, né? E o atendimento também. A gente agradece, então, a professora Carmen Lúcia Joelson, manifestando essa preocupação com os povos indígenas por uma questão cultural também, né? Já são 87 infectados no Piauí e, como eu me referi, 78 deles em Teresina com óbito. É uma questão que as autoridades em saúde também precisam se preocupar. Joelson. Indira, é até muito bom, assim, veja só, muita gente aqui que convive conosco, isso foi perguntar aqui, muita gente recebeu uma informação equivocada, histórica, de que as populações indígenas foram dizimadas no Piauí, que aqui não tem índio, que no Maranhão até tem, que não sei onde tem, e que aqui não tem. E é muito bom a gente saber que tem e que essa população precisa de proteção. Eu até queria saber de você, Indira, não sei se ainda pode me ajudar nisso. Hoje nós temos quantas, a gente chama como essas comunidades? São tribos? Como é que a gente chama? E outra coisa, até onde vai o respeito à cultura dos próprios povos indígenas, que precisam de tratamento, mas às vezes querem se tratar ao seu modo. A gente tem que respeitar isso até que ponto, né? Queria pedir a tua ajuda para ver se a gente consegue responder essa pergunta também com a doutora.
Eu repasso a pergunta aqui para a professora Carmen Lúcia. Quantas são essas tribos no Piauí? Como elas estão? Quanto é essa população indígena? E até que ponto a gente precisa respeitar a forma de tratamento que eles querem ter? Olha, para responder quantos são os indígenas aqui no Piauí, a gente tem um grande desafio aí. Porque assim, essa nossa ação de monitoramento da Covid-19, ela tem um recorte. Ela está exatamente fazendo um acompanhamento daquelas coletividades que estão organizadas, que fazem parte de um movimento indígena, que aí tem como coordenador maior o cacique Henrique da Apoime. Mas nós temos outros dados, né? Por exemplo, os dados do IBGE, que aí ele vai falar, por exemplo, de existência aqui em Teresina de mais de 1.000 indígenas. E esses 1.000 indígenas, em Teresina. E aí ele vai listar, inclusive, outras cidades onde existem indígenas que, por exemplo, não são essas cidades que você vai encontrar nesse nosso boletim. Ou seja, tem indígenas, de acordo com o IBGE, em outros municípios, mas que a gente não tem conhecimento, porque exatamente são pessoas que se identificaram no censo. Então, são identificações individuais. Há 2 anos atrás, teve um projeto aqui do governo do estado, da CESAP, que era o Piauí Tem Índios Sim. De acordo com a pessoa que estava à frente desse projeto, mais de 30 municípios aqui no Piauí tinha a presença de indígenas. Nós aqui na universidade estamos acompanhando apenas esses que estão organizados no movimento indígena, né? Então, esse é o nosso recorte, que é exatamente, eles se autodefinem como povos, né? Então, essa é a categoria que a gente utiliza. Então, o povo Gamela, o povo Guajajara, o povo Tabajara, o povo Cariri, os Gueguê do Sangue, e agora a gente tem os indígenas Uaral da Venezuela, né? Então, é um grupo que não é daqui, mas que está aqui. A política de saúde diferenciada indígena, ela foi criada graças à luta dos próprios povos indígenas, porque eles não se sentem contemplados dentro do atendimento de saúde formal, porque exatamente não há esse respeito à cultura e à identidade. Aqui talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de perceber as diferenças culturais dessas populações, mas o Brasil ele é muito grande, ele é muito diverso, né? Então nós temos povos em várias situações. E assim, inclusive em termos da existência de uma medicina tradicional indígena. Então, como eles não se sentem contemplados, porque, por exemplo, ir para o posto de saúde pode representar, inclusive, uma violação da cultura e da identidade, porque se ele for falar do seu sistema de crença, né, dos rezadores, os curadores que existem na comunidade, dependendo do agente de saúde que vai atendê-lo, vai desconsiderar totalmente essa visão de mundo, essas práticas culturais. Então, é por isso mesmo que foi criado a política especial para os indígenas, né? Porque exatamente tem que ser uma política onde o primeiro agente é o próprio indígena na comunidade. É uma política que oficialmente Teresina e Piauí não tem. Exatamente, não tem, mas a gente tem a esperança, a gente até agradece a TV por estar noticiando esse problema, que é bastante grave, porque a gente acredita que se a gente der visibilidade a essa exclusão dos indígenas da política de saúde, quem sabe as autoridades não têm sensibilidade e aí de repente passam a agir, porque essa também é a intenção que os indígenas têm, quando eles pensaram na produção do boletim, que é exatamente mostrar dados que não estão sendo mostrados pelas agências oficiais de saúde, para ver se sensibiliza a população, as próprias autoridades que têm o poder de decisão. Porque a política ela existe, o que precisa ver é a inclusão dos índios do Piauí nela. A gente agradece, então, a professora Carmen Lúcia, Joelson, são muitas informações e é uma situação extremamente complexa e delicada que precisa, sim, ter uma atenção maior das autoridades. Joelson.